Oi pessoal, quero comentar algo a respeito das argonáuticas do Apolônio de Rhodes, que é a questão do heroísmo. As argonáuticas foram escritas no século III a.C., período helenístico. E elas são uma história, são uma história que se passa antes da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela estima-se, né, que ela se situe no século XII a.C. Por que se diz que as argonáuticas, essa viagem dos argonautas, aconteceram antes da Guerra de Troia? Porque alguns participantes dessa viagem são pais de heróis que vão lutar em Troia. Por exemplo, Télamon, que é um argonauta, e ele é pai do Ajax Telamônio, da Ilíada. Peleu é pai do Aquiles, da Ilíada. Héracles, que é citado por Homero, ele está no meio dos trabalhos dele durante a viagem dos argonautas. Só que o Jasão, que é o líder dos argonautas, ele é um herói diferente dos heróis marciais da Ilíada. O comentário que eu vou fazer é baseado aqui nos estudos do professor Fernando Rodrigues Júnior, que estão nessa edição, né, que nós lemos. Aqui, né, da editora Perspectiva. Tem dois textos finais aqui, principalmente o último, né, que eu vou usar aqui para comentar. O heroísmo de Jasão. Quando nós lemos as Argonáuticas, nós sentimos que o Jasão, ele não é aquele que faz a ação violenta. Não foi ele que lutou contra os Bébrices, né? Foi Héracles. Ele é pego algumas vezes como pensativo, né? Na Ilíada, um personagem que está pensativo já é tomado pelos outros como indeciso. O Jasão, ele é pensativo e ele se reúne em assembleia com seus companheiros para decidir o que fazer, para eles votarem o que fazer, até para decidirem quem vai ser o líder da expedição, né? No início da viagem eles se reúnem, votam, o escolhido é Héracles, mas Héracles diz: olha, o líder tem que ser você, Jasão, né? O líder não é aquele que não tem que ser o melhor na força. A Aristeia, né, do líder exigido aqui nesse tipo de viagem, é uma viagem de
reunir homens de vários lugares da Grécia, conduzi-los num barco, passar por povos diferentes e desconhecidos e realizar uma tarefa longe, distante de casa, exigindo um líder que consiga cuidar dos companheiros, se atentar para os detalhes da viagem e também ser alguém capaz de ter diplomacia, né, com o que ele encontrar, tentar conseguir o que precisa pela conversa, né? Tem aqui uma passagem do texto que diz assim: mas, caros, o retorno a Hélade no porvir nos é comum, e nos são comuns as rotas até a terra de Eeta. Por isso, sem receio, escolhei dentre nós o melhor para ser o chefe, a quem caberá se ocupar de cada detalhe, como travar disputas e pactos com estrangeiros. O melhor para esse tipo de missão dos argonautas, que é ir a Cólquida pegar o Velocino de Ouro, o melhor não é o mais forte. O melhor é aquele que cuida dos companheiros, dos detalhes da viagem e consegue tentar resolver as coisas diplomaticamente. Se você pensar no herói da Ilíada, ele... Tá, claro que a gente já está numa guerra estabelecida, né? Antes da guerra de Troia começar, houve expedições a Troia tentando reaver Helena, né, diplomaticamente, que não deram resultado. Daí a guerra. Mas o herói da Ilíada, que a gente vê na Ilíada, é o herói bélico. A aristeia dele é a façanha guerreira. Enquanto que o Jasão, ele é um herói de outro tipo. É complicado dizer um herói de novo tipo, porque o Jasão, ele fez as argonáuticas ocorrem antes da Ilíada e antes da Guerra de Troia, né? Mas literariamente é um novo tipo de herói. É o herói do contato com o estrangeiro, né? Contato diplomático. Tem mais a ver com o mundo século III, o mundo idade helênica, os povos da Grécia, do Oriente Próximo, do sul da Itália, do norte da África, estão em contato. Então ali conta muito a capacidade de negociação, né? Na Cólquida, a gente fica até sentindo que o Jasão, ele não é capaz de tomar atitude nem de resolver problemas que exigem força, capacidade física. Então eles chegam em Cólquida e estão decidindo como é que vão pegar o Tozão de Ouro. O Jasão diz: vamos pedir ao rei, vamos, né, conversar com o rei e pedir, explicar que esse Tozão foi trazido para cá
pelo Frixo, que é lá de Yoko. E até tem um significado isso, que esse tosão é como se fosse a alma desse grego voltando para a terra natal. E o rei impõe a ele um trabalho impossível, o de colocar o jugo em bois que sopram fogo, tem pés de bronze, para fazer uma roça, um plantio com sementes que vão fazer brotar guerreiros terríveis. Como fazer isso? Jazão, esse homem que a gente viu como americanos, né, incapaz de fazer as tarefas físicas, mas os outros argonautas faziam, né? Quando sabe da tarefa que tem que fazer, o Jazão ele se mostra a característica principal dele, que é ser esse líder que eu disse, e mais, ser uma espécie de love hero, o sedutor. Ele seduz Medeia e a deusa os deuses que o ajudam são Afrodite e Eros, né? Então é pela sedução que ele consegue trazer Medeia para si, e a Medeia o torna fisicamente capaz e capaz de fazer as tarefas que o pai dela ordenou, e o tornam comparável aos heróis da Ilíada. E aí ele faz as tarefas que tem que fazer e voltam para casa com muitos percalços, mas ajudados pela Medeia. O que eu queria reparar é o herói que é o líder, sensato, negociador e sedutor, principalmente. Não é o herói da força. Nesse poema, escrito no século III, referente a acontecimentos antes da Guerra de Troia, que guerra essa que nós sabemos, principalmente por Homero, que tem heróis que têm uma Aristeia guerreira, completamente diferente da do Jazão. Então, seria isso que eu tinha para falar, tá? Obrigado.